E ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer divergência, declaro a mesma aprovada. Nós vamos apregoar até chegar a doutora Sabrina, os processos da doutora... Aliás, a doutora Sabrina já está presente. A doutora Maristela, vamos apregoar esses que ela não participa do julgamento e ela deve chegar em 10 ou 15 minutos. A senhora secretária, para o pregão, os processos que atua a doutora Sabrina. A doutora Sabrina como relatora, que nesses não participa a doutora Maristela. O 14 da pauta de relatoria da doutora Sabrina, escrito para sustentação oral, doutor Márcio Júnior Monteiro de Pinho Tavares, pela recorrente. 14. 14 da pauta. Doutora Sabrina, para anunciar, por favor, a proposta de voto. O número 14. Estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando provimento. Conhece e nega provimento. Eu passo a palavra. O advogado fala por qual parte? Bom dia, pela Embrandes. O senhor tem a palavra para sustentação. Excelência, só confirmando o número do processo, porque eu estou inscrito em 2 aqui hoje, é o 10.749 este? Exato. Embrandes e Douglas. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar a todos, todos os componentes da outra turma, representando o Ministério Público, os colegas presentes. Bem, o presente processo trata-se de um contrato de facção, que é a primeira reclamada, é uma confecção, e dentre seus objetos está a facção, que é o fornecimento de peças prontas e acabadas. A segunda reclamada é a Embrandes tem como objeto a comercialização de peças de vestuário, ou seja, objetos completamente diferentes. No caso, toda a produção ela era feita de forma exclusiva sob a administração e organização da primeira reclamada. Não havia qualquer tipo de ingerência da Embrandes no processo de produção feito pela primeira. A questão da confirmação a respeito das características do contrato de facção existente, ela é confirmada através do depoimento da testemunha. Iara foi ouvida a rogo do próprio reclamante. Essa testemunha informa que, a fim de fiscalizar a qualidade do serviço, a representante da segunda reclamada ia há alguns dias para fazer a fiscalização da qualidade. Ou seja, a representante da segunda reclamada fiscalizava a qualidade dos produtos, o produto final que estava sendo adquirido pela Embrandes. Não era uma fiscalização, uma determinação a respeito do processo produtivo, mas sim somente da qualidade do produto adquirido. E isso está dentro confirma as características do próprio contrato de facção. Outro ponto que deve ser ressaltado é a questão das informações prestadas pela primeira reclamada, que, a fim de se eximir das suas responsabilidades, apenas junta uma declaração e informa que toda a responsabilidade seria da segunda reclamada, que ela não tem condição de arcar com qualquer valor, qualquer encargo decorrente das rescisões dos contratos dos seus ex-empregados. Essa declaração não pode ser levada em consideração para fins
de análise de uma eventual responsabilidade da segunda reclamada. A primeira reclamada simplesmente tenta se eximir de suas obrigações. Então, a segunda reclamada, essas informações não podem ser consideradas para fins de responsabilização da segunda reclamada. Portanto, considerando que o contrato, as características do contrato foram confirmadas pela própria testemunha ouvida a rogo da reclamante, pugnando-se pela data vênia, o entendimento da ilustre relatora, que a sentença seja reformada para excluir a responsabilidade que foi imputada à segunda reclamada. Pois não. Eminente relatora. Tem mais um ponto? Só uma questão. Sim. Em julgamento recente, aqui nessa mesma turma, foi proferido um julgamento em caso exatamente idêntico, com as mesmas partes, em que foi dado provimento ao recurso para excluir a responsabilidade da Embrandes. Caso necessário, posso citar aqui o número do processo. Pois não. Eminente relatora. Primeiramente, presidente, eu esclareço ao doutor procurador que cada caso é um caso, né? Depende da prova, apesar, como o senhor falou, da tribuna, que houve um caso entre a mesma reclamada, que foi reconhecida a condição de facção, mas a gente tem que olhar a prova. E neste daqui, especificamente, a própria testemunha, a única testemunha ouvida, ela foi bem clara, falando que havia fiscalização da segunda reclamada através da senhora Sueli, que, inclusive, modificava a forma de trabalho e que a prestação de serviço era exclusiva em favor da segunda reclamada. Então, a prova, neste sentido, me fez aplicar a súmula 331. Havia total ingerência da segunda ré no serviço e, por outro lado, não houve ajuntada de qualquer contrato de facção, um contrato comercial entre as reclamadas. Então, por este motivo, eu mantenho meu voto, presidente. Pois não. Eu sou o segundo votante. Eu, como segundo votante, estou acompanhando pelos fundamentos indicados pela prova colhida. E colho o voto do terceiro votante, juiz Helder. Senhor presidente, eu tenho um entendimento diferente, a questão da facção. Parece que o doutor deve ter, o processo dele deve ser o meu, é o 140/76 de 2019, em que foi exatamente em Divinópolis, a gente examinava isso quase todo dia, a questão da facção. Por isso, senhor presidente, eu peço vênia à ilustre relatora, mas dela divirge e daria provimento ao recurso da empresa nesse sentido, para excluir a responsabilidade dela. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto da relatora por maioria, vencido o juiz Helder, que daria provimento. O resultado, fica proclamado. Vamos ao próximo ainda, doutora Sabrina. Prosseguindo na pauta da doutora Sabrina, há uma inscrição no 15 da pauta. Doutora Fernanda Duarte Riegé, pela recorrida reclamada Dia Brasil Sociedade Limitada. 15. 15. Doutora Sabrina, para anunciar a proposta de voto, número 15. Conheço do recurso e, no mérito, nego provimento. Conhece e nega provimento. Doutora, aguarda eventual voto divergente? Bom dia, excelências. Vou aguardar a divergência. Eu estou de acordo. E o doutor Helder? De acordo. Então, a decisão é unânime em conhecer e negar provimento. Obrigada, excelências. Bom dia. Próximo ainda, doutora Sabrina. É o 5 da pauta. Doutora Germana Barros de Souza, pela recorrente reclamada. 5. Número 5, doutora Germana está presente? Está presente, né? Então, vamos no número 5. Doutora Sabrina, anunciar a proposta de voto. Estou conhecendo dos recursos e, no mérito, estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada para condenar o reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais num percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa. E estou negando provimento ao apelo do reclamante. A doutora também aguarda aqui eventual voto divergente, doutora? Sim, excelência.
Eu estou de acordo, doutor Helder. De acordo. Então, também aqui a decisão é unânime. Obrigada, excelência. Bom dia. Pois não. Dá tempo de chamar, mas tem mais algum da doutora Sabrina presente? Não. Tenho 18. Ah, tá. Eduardo, tá bom? Pode chamar o número 2 meu, então. Ah, tem uma preferência aqui? Tem preferência regimental. Assim, Da doutora então, Maristela. vamos chamar a preferência. Isso, o 27, doutor Helder. No 27 da pauta do doutor Helder, há uma inscrição com preferência regimental, advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. Inscrito, doutor Caio César Pivato, pela recorrente. 27. 27. Então, doutor Helder, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, aqui eu estou conhecendo o agravo de petição e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Custos no importe de R$ 44,26 pela agravante. Doutor Caio tem a palavra para sustentação. Bom dia, excelências. Bom dia. Eu gostaria de deixar meu cumprimento a todos, inicialmente, ao doutor relator Helder, os demais colegas. Excelências, com todo respeito ao entendimento do juízo de piso e ao entendimento desta colenda turma, no caso em tela, a reclamação trabalhista inicial foi proposta em face do único empregador do reclamante, a empresa Binotto. Já em fase de execução, ante a impossibilidade de execução de bens dessa empresa, o reclamante apresentou uma série de outras empresas alegando serem parte do mesmo grupo econômico da primeira reclamada. Com todo respeito, excelências, não há nenhuma prova nos autos de que essas 7 empresas que o reclamante citou nos autos sejam efetivamente parte de grupo econômico. Não, especificamente com relação à BMS, que é o meu cliente, não tem nenhuma relação societária com a primeira reclamada. O reclamante deixa de juntar qualquer comprovação nos autos de identidade de bens, identidade de sócios com a primeira reclamada, que seria a Binotto. Inclusive, excelências, eu gostaria de até solicitar prazo para a juntada de um documento novo, que seria uma sentença, na verdade, 2 decisões publicadas, uma delas publicadas na sexta-feira agora, do 2º Regional, com essa mesma empresa, onde o 2º Regional reconhece que não há qualquer grupo econômico entre a BMS e a empresa Binotto. A única relação que já houve entre essas empresas foi uma relação meramente comercial, que se formou através de uma joint venture firmada entre elas, terminada em 2012. Hoje, e há muito tempo, não há nenhuma relação entre a BMS e a primeira reclamada. Jamais houve qualquer confusão patrimonial entre elas, jamais houve qualquer relação hierárquica entre elas ou de coordenação. Elas não fazem parte do mesmo grupo econômico e sequer possuem identidade de sócios, excelência. Inclusive, a BMS foi incluída no polo passivo da reclamação trabalhista principal, sem que fosse feito qualquer desconsideração da personalidade jurídica da primeira reclamada. Nos embargos de terceiro, nós apresentamos, inclusive, a cópia da ação de obrigação de fazer, proposta em face da primeira reclamada Binotto, a fim de demonstrar qualquer inexistência de relação entre elas, o que foi deferido pelo Tribunal de Justiça. Assim, excelência, entendemos que não tem nenhuma relação, nenhum cumprimento, não há nenhum preenchimento dos requisitos para que seja reconhecido o grupo econômico no caso. Dessa forma, novamente pedindo vênia pela juntada das decisões recentes, peço pela reforma da decisão de piso para que seja afastado qualquer reconhecimento de grupo econômico. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, o problema aqui é o artigo 674 do CPC, que diz, que trata do desembargo terceiro, e fala que quem não sendo parte no processo sofrer concessão ou ameaça de concessão sobre os bens que possua, sobre os quais tenha direito, incompatível com o ato constitucional, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo terceiro.
problema nesse processo é que essa empresa, a embargante, a BMS, foi incluída no polo passivo da execução. E aí, entendo eu, assim como o juiz de primeira instância, que ela deixou de ser um terceiro e passou a ser parte no processo. Se ela queria discutir isso tudo que o ilustre procurador disse da tribuna, deveria ter entrado era com embargos de execução e daí partido depois para o agravo de petição. Do jeito que foi proposto, o artigo 674 do CPC impede a apreciação dos embargos terceiros. É assim que voto, senhor presidente. Pois não. Então, quanto ao requerimento de juntada... Não, isso é impossível no momento desse, indefiro. Sentença. Então, o relator está indeferindo juntada de documento, especialmente que não está nem apreciando aqui o mérito da demanda em si, né? Doutora Maristela. De acordo, senhor presidente. De acordo. Também de acordo. Então, a decisão é unânime em negar. Pode ser que, no eventual embargo de execução, logre êxito, se for o caso. Muda tudo. Então, Obrigado, está negando provimento. Pois não. Ainda há uma preferência? Pode apregoar. É o 26 da pauta da doutora Maria Estela, advogado de Juiz de Fora, inscrito doutor Carlos Eduardo Paleta Guedes, pela recorrente reclamada. 26. Está presente também, né? Presencial? Presencial. 26. Doutora Maristela, número 26 da pauta, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu vou esclarecer, antes de ler minha proposta de votos, que eu alterei o provimento em relação aos honorários. Advocatício, eu estou negando o provimento. Estava entendendo que o valor era irrisório, mas a CLT não fala, só o CPC. Então, eu só estou comunicando isso antes de ler o meu voto. Bom, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pela reclamante, pela reclamada Araújo Nogueiro. No mérito, estou... Qual que é reclamado? Como? O nome da reclamada qual é? Araújo Nogueira. Não, acho Não é isso, não. Online. Ah, nesse não. Ah, É o 26, 22, desculpe. É o 22, eu achei que fosse o 22. É. Primeiramente, senhor presidente, eu acuso o recebimento de memorial. O advogado compareceu ontem ao gabinete e apresentou pessoalmente o memorial. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito estou dando parcial provimento para determinar que o pagamento único previsto na sentença seja calculado nos termos da fundamentação, ou seja, liquidado o valor devido, conforme a média determinada. O valor final a ser pago será aquele que, alocado em aplicação financeira de perfil conservador, a taxa de juros de 0,5% ao mês, resulte no mesmo valor da perda mensal da renda do acidentado, qual seja 40% da média da remuneração auferida no último ano de trabalho, conforme se puder em liquidação. Estou conhecendo do apelo ordinário interposto pelo reclamante, no mérito estou negando-lhe provimento e mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Doutor Carlos Eduardo tem a palavra. Bom dia, senhores desembargadores, representantes do Ministério Público, colegas aqui presentes. Eu acho que existem casos que fogem ao comum. São aqueles casos que a doutrina costuma chamar de hard cases, né? Os casos mais difíceis, mais duros. Esse é um caso que eu poderia chamar de um hard case, um caso difícil, porque é um caso de acidente do trabalho. Todo caso de acidente do trabalho, eu acho que sempre sensibiliza, chama atenção. E é um caso que mexe com a humanidade mesmo, com o nosso sentimento de humano. Como já dizia Terêncio, né? Eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Mas a prescrição, que é o nosso ponto primordial aí, e que iniciamos no nosso recurso ordinário, ela também é um aspecto humano, porque é um aspecto de pacificação social. E isso é humano. E qual que é o ponto aí? O acidente aconteceu em agosto de 2009. Um fato único, isolado, uma mangueira que o reclamante, por ato inseguro próprio, tentou encaixar, ricocheteou e bateu no seu olho esquerdo. Inclusive, a perícia apontou que foi ato inseguro do reclamante, perícia do juízo. Então, temos um acidente em agosto de 2009, o reclamante teve alta médica e cessação do benefício previdenciário em junho do ano seguinte, sendo que em março de 2010,
existe um laudo dizendo que a perda dele já era de 5%, a perda de visão dele já era de 5% ali, ele já tinha conhecimento desses 5%. E quando a gente trata aí do dano que tem que se consolidar no tempo, nós vamos ver que o que aconteceu foi que, desses 5%, abaixou para 2,5%. E existe um decreto que define que o limiar para a perda visual é 5%. Então, de 5% para 2,5% não modifica o status dessa perda. Então, ele já tinha conhecimento da sua lesão em março de 2010. E ele ajuiza a ação quando? Ele ajuiza essa ação em 2017, em agosto de 2017, 8 anos depois do acidente. E a alta médica, né, a cessação do benefício foi em 2010. Então, ele ajuizou sua ação 7 anos depois. Ora, o reclamante trabalhou para a reclamada desde a sua alta médica, em junho de 2010, até agosto de 2017. 7 anos, sem nenhum afastamento previdenciário, totalmente satisfeito com o seu trabalho. E o que é a prescrição? A prescrição é justamente para pacificar. E o que aconteceu? Ele foi promovido dentro da empresa e pacificou-se o conflito. Agora, ocorre a dispensa em 2017, ele ajuiza a sua ação trabalhista e ele começa a discutir fatos de 2009. E aí a gente chega a um segundo aspecto da prescrição, qual seja, a prescrição também existe para que a prova dos fatos se aproxime da época em que os fatos aconteceram. Os fatos aconteceram em 2009. A gente foi fazer a audiência de instrução, e eu mesmo participei, em 2019. Em 2019, as pessoas que compareceram lá, as duas testemunhas do reclamante, falaram que o reclamante não recebeu EPI, tem documento de 22 de maio de 2008, anterior ao acidente, que ele recebeu óculos de proteção. E as testemunhas foram lá para dizer fatos de 2009, em 2019. Então, o primeiro aspecto aí que a reclamada gostaria de pontuar de uma forma bastante clara é a prescrição. O fato foi único, a perda já estava consolidada para a capacidade laborativa, que é o que a doutrina diz, em 2010. Um segundo aspecto, já adentrando o mérito, é o ponto da culpa exclusiva do reclamante. A empresa, como ficou constatado na própria audiência, tinha equipe de manutenção própria. E o reclamante, por ato inseguro, foi lá tentar encaixar a mangueira. E a mangueira se soltou e bateu no seu olho. A perícia constatou o ato inseguro do reclamante, de forma que atribuir a culpa à reclamada é um equívoco no nosso entendimento, data máxima vênia, do voto da doutora relatora, até porque existem dois extremos. Ainda que você entendesse que existe a culpa exclusiva do reclamante e a culpa exclusiva da reclamada, na pior das hipóteses, haveria o quê? A culpa no meio do caminho, a culpa concorrente. Por quê? Se existe uma equipe de manutenção, ele era chefe já, ele era supervisor da equipe dele, ele tinha atribuição, inclusive, de determinar que os seus subordinados usassem EPI, ele podia fiscalizá-los até, deveria fiscalizá-los. Então, quando a gente adota uma postura de tamanho paternalismo, que o próprio chefe que deveria comandar a sua equipe não vai sofrer, pelo seu próprio ato, uma consequência jurídica, eu acho que aí caberia a reforma. Há ainda um outro aspecto importante, que o doutor juízo de primeiro grau entendeu que o reclamante deveria ganhar 40% de pensão mensal vitalícia, né, da sua remuneração, porque ele só poderia executar serviços burocráticos ou de chefia. Mas, como eu demonstro no RO, nas contrarrazões e nos próprios memoriais, a perícia deixou de forma bem clara, por exemplo, ele poderia ser compatível com qualquer atividade para o seu tipo de incapacidade. Então, doutos desembargadores, o RO da reclamada, ele faz um apelo muito grande para que Vossas Excelências apliquem a prescrição ao caso, porque é bem claro que o acidente se deu em 2009, com a alta médica e cessação do benefício em 2010, com uma ação ajuizada em 2017, sendo que já em março de 2010, conforme o documento de folha 128 e 129, ele tinha ciência da perda de 5%. Já naquele momento, documento juntado por ele, inclusive, na sua petição inicial.
E, em relação à culpa exclusiva, a reclamada reforça que a perícia do juízo disse expressamente que a culpa foi exclusiva do reclamante. Então, esse é o aspecto principal, prescrição, culpa exclusiva, e o nosso requerimento para que seja deferido o RO integralmente. Eminente relatora. Bom, senhor presidente, com relação à prescrição, a Justiça do Trabalho tem aplicado a súmula 278 do STJ, que dispõe que o marco inicial da prescrição é a data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade. No caso dos autos, o perito deixou claro que o que houve piora gradativa desde a ocorrência do acidente. Então, houve melhora no olho direito, no olho esquerdo, porque o olho direito, os dois olhos, ele tem glaucoma e nada tem a ver com o acidente. Então, ao responder ao quesito 12.12, ele responde: qual que era a acuidade visual do autor em ambos os olhos logo após o acidente? Verificando os autos, era de 20/25 em olho direito e 20/200 no olho esquerdo. O item 2.3. Qual era a acuidade visual do obreiro no momento da demissão? Olho direito 20/25 e olho esquerdo 20/800. Vultos. Então, no final, ele só enxergava vultos. E deixou claro em várias partes do seu laudo. Então, eu estou entendendo que não há prescrição e estou fixando como data da consolidação da incapacidade a data do desligamento dele, da pior das hipóteses, e não na data da perícia. Com relação à responsabilidade da reclamada, é certo que o perito médico falou que foi culpa exclusiva do reclamante, só que ele não visitou o local de trabalho do reclamante, não fez levantamentos lá na empresa, então eu entendo que do seu consultório ele não poderia firmar essa conclusão. E o que aconteceu foi que o reclamante deu um problema grave lá e não poderia parar a produção, e a primeira testemunha ouvida a rogo do reclamante falou que era normal, quando dava um problema desse, que o próprio empregado consertasse. E eu tenho até dúvida se esse óculos impediria esse acidente, porque a mangueira soltou. Parece que há uma pressão muito grande, a mangueira soltou e atingiu os olhos do reclamante. Então, mesmo que tenha sido provado, e foi provado que ele recebeu óculos, eu entendo que a culpa é da reclamada, porque ela permitia que pessoas, além daquelas que trabalhavam na manutenção, fizessem reparos nesse equipamento que deu um defeito. Então, eu estou entendendo que a culpa foi da reclamada, sim, ela teria que ter sido mais proativa, proibindo que seus empregados fizessem reparo nas máquinas e também fiscalizando o uso de EPI, porque no momento do acidente o reclamante sequer estava com EPI. Então, eu estou dando provimento apenas para que o juiz multiplicou o valor das prestações pelo tempo de vida do reclamante, pela expectativa de vida do reclamante. Eu estou entendendo que esse tem que ser um valor que é aplicado em aplicações financeiras, a razão de 5% ao mês, resulte no valor da perda dele. 0,5%. 0,5% ao mês. E estou mantendo quanto ao mais o meu voto, senhor presidente. Pois não. Com o voto, desembargador Lucas. Senhor presidente, eu acompanho a relatora e, no seu brilhante voto, profundo voto, de início eu fiquei um pouco em dúvida em relação à prescrição, mas depois, analisando mais profundamente, eu vi que o voto está muito bem proferido nesse sentido. Tem uma diferença muito grande entre o início da prescrição, da contagem da prescrição, só se dá quando há uma definição da situação do reclamante, né? Então, isso não quer dizer que essa situação, desde que sofreu o acidente até essa definição, não quer dizer que essa situação tenha que piorar para a gente considerar que a contagem dessa prescrição é só depois, não. A situação pode continuar até a mesma,
ou pode até melhorar, né? Ou, inclusive, pode até sarar o acidentado, né? Mas, desde que há uma dúvida naquela situação, se a situação já está perene ou não, já está definida ou não, ainda não se inicia a contagem, porque não é certo o dano que o reclamante sofreu. Acho que é o que aconteceu nesse processo. Esse período todo não teve essa definição até a saída dele, a realização da perícia, que aí está confirmada a lesão sofrida por ele. Então, eu acompanho a relatora. Pois não. Sou o terceiro votante, recebi memorial, revisitei o processo ontem, depois do memorial, para analisar essa questão da prescrição. Houve um despacho com minha assessoria, e depois nós debruçamos novamente a respeito dele. Essa questão é tormentosa sobre o início de fluência da prescrição, porque o comando legal vem lá do direito alemão, da accionata, e diz o Código Civil, violado o direito, nasce a pretensão. Quando foi violado o direito? Quando é um ato único, é muito fácil de estabelecer quando foi violado o direito, mas nos atos repetitivos, ou danos, como diz Caio Mário, danos continuados, só no momento que ele tem certeza absoluta, agora estabilizou a lesão, eu não tenho mais progressão ou regressão, agora é isto, aí que estaria violado o direito. Caio Mário cita isso nos danos continuados, o prazo prescricional inicia quando se completar a lesão. Então, em caso de perda auditiva, por exemplo, o dano é continuado enquanto dura o contrato. E aqui, revisitei o laudo, tinha a questão de uma outra doença não ligada ao exercício, mas há evidências no laudo, ou pelo menos uma séria dúvida, que, de fato, foi uma progressão do acidente sofrido. Então, eu estou acompanhando a relatora nesse tema, ela até cita aqui obra minha a respeito. E, no caso do acidente, o conjunto probatório é colhido pelo juiz e não só pelo laudo isoladamente do que foi colhido. E aí está de acordo com o entendimento doutrinário, jurisprudencial. Ainda que fosse fortuito, seria o fortuito chamado fortuito interno, né, de um mau funcionamento de um equipamento da empresa. A atitude que o trabalhador toma é reativa, instintiva, e é preciso analisar a origem que gerou isso. Então, o voto está bem elaborado. O tema de pagamento de uma só vez, aí sim vai reduzir bastante a indenização, porque se somar os valores e projetar no tempo, o valor seria um valor muito elevado. Aqui, ao contrário, faz a deflação das receitas futuras. Tem até uma fórmula utilizada pelo Conselho Nacional de Contabilidade de apuração do valor presente, que é exatamente o contrário da mora, é desinflar as parcelas futuras. Mas esse entendimento de verificar que valor renderia a pensão também faz justiça, e assim tem se posicionado, de modo que eu estou integralmente de acordo com a voto da eminente relatora e proclamo que prevaleceu a unanimidade a proposta de voto por ela anunciada. Bom dia, obrigado. Pois não. O próximo processo, eu sou impedido, vou passar a presidência para a doutora Maristela, que é o número 1º de sustentação oral. 18 da pauta da doutora Sabrina, inscrito doutor Vitor Nogueira de Oliveira, pelas recorrentes. 18. Bom, passa a palavra a senhora relatora para ir direto à conclusão do voto. Primeiramente, eu acuso o recebimento de memorial pela GE Hospitalar Limitada. E, indo à conclusão, conheço o recurso e, no mérito, dou provimento ao apelo para afastar o reconhecimento da relação empregatícia no período de 19 de março de 2014 a 16 de 6 de 2017, absolvendo os réus da condenação ao pagamento das verbas deferidas, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertidos os ônus da sucumbência, isento o reclamante em face do deferimento da justiça gratuita, ficando prejudicado o exame dos pedidos sucessivos formulados no recurso. É o meu voto, presidente.
Pois não, eu passo a palavra agora ao doutor Vitor Nogueira de Oliveira para a sua sustentação. Bom dia, excelência. Doutor Vitor, o senhor quer ouvir o voto dos demais votantes em caso de divergência, o senhor sustenta? Eu ia falar isso, que eu ia guardar a divergência, porque o voto atende os interesses do meu constituinte. Está ótimo. Eu vou passar, então, a palavra ao segundo votante. Estou de acordo, senhora presidente. Eu também, como terceira de votante, estou integralmente de acordo e assim fica proclamado o resultado. Bom dia a todos, obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Pois não. Tem mais alguma preferência? Não tem. Vamos, então, apregoar na ordem da inscrição. No 2 da pauta do doutor Sebastião, inscrito doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pela agravante. 2. Número 2 da pauta é Michele e Banco Itaú. Eu estou conhecendo do recurso, mas negando o provimento, e passo a palavra ao eminente advogado. Senhor presidente, demais companheiros da grande turma, senhor procurador, senhores funcionários, prezados colegas e futuros advogados. Esse processo, ele já tramita há muito tempo, é uma relação de emprego com o Banco Itaú, em que a respeitável decisão determinou o pagamento de diferenças salariais, além de outras verbas. Ocorre que, nesse meio tempo, a reclamante esteve afastada do trabalho pelo INSS e, quando ela teve condições de voltar, o processo ainda não havia transitado em julgado. Então, logo transitou em julgado, iniciou-se a execução, o juízo determinou que a reclamada procedesse à anotação da carteira de trabalho com o banco, como empregador o banco, e o banco fez essa anotação, mas o fez erradamente, uma vez que ele constou como se tivesse havido uma dispensa, e não aconteceu. E o juízo, tendo em vista isso e nossa provocação, ele determinou que o banco retificasse a anotação de baixa, uma vez que o contrato ainda se encontra ativo. Ora, se a respeitada decisão deferiu diferenças salariais sem limitar tais diferença no tempo, nós entendemos que o fato de o banco não ter colocado o emprego à disposição da reclamante, essas parcelas ainda perduram no tempo, não tem um termo. Foram deferidas diferenças salariais, considerando o contrato de trabalho ativo. E, nesse mesmo feito, a reclamante requereu ao juízo que determinasse que o banco colocasse o emprego à disposição. O juiz entendeu que não era o caso, porque não havia o pedido específico. Isso está correto, tanto é que nós ajuizamos uma outra ação, está em curso perante a 48ª Vara, e onde está para ser prolatada a decisão. O que ocorre aqui, de fato, é o seguinte: o banco não colocou emprego à disposição. As parcelas foram definidas sem limitação temporal. Esse fato de não ter colocado à disposição e o contrato estar ativo é a situação que nós entendemos que deve prevalecer em respeito à coisa julgada, porque não houve limitação temporal. Então, espero, respeitando a proposta de voto do Luiz Relator, como sempre respeitamos, pedindo que seja provido o agravo para provê-lo no sentido de que as diferenças salariais sejam calculadas sem limitação temporal, à exceção do período que ela esteve afastada. Isso não tem discussão. É o que espera, presidente. Pois não. Aqui nós estamos em sede de execução agravo de petição. Eu voltei ao processo de conhecimento, não vi determinação nesse sentido. Eu não posso ampliar a interpretação nesse momento dessa forma. E acho que a questão tenderá a ter solução na outra ação já ajuizada, porque é um fato ulterior àquele debatido na reclamação inicial que gerou essa execução. Portanto, estou de acordo com o juiz de primeiro grau na limitação que fez e estou negando provimento ao recurso.
Acolho o voto do segundo votante, desembargador Helder. Juiz Helder. Estou de acordo. Brevemente, desembargador. Doutora Maristela. Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para todos. Prosseguindo. Sim. Antes de prosseguir, eu quero cumprimentar aqui os estudantes da PUC do 8º período, estão aqui presentes, e da FUMEC também, o 10º período. É uma honra para nós recebê-los aqui e acho interessante esse contato exatamente para que possam os futuros advogados, futuros magistrados, ou membros do Ministério Público, né, ir acostumando com a rotina do dia a dia nosso aqui do Judiciário. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, você poderia acrescer essa adesão da AMAT e da OAB? Pois não, com a adesão mencionada. No final, vou fazer uma arguição para ver se eles compreenderam bem a sessão. Exatamente. Vamos ao próximo. Prosseguindo na pauta do doutor Sebastião, inscrição no 33 da pauta, inscrito o doutor João Batista Borges Vilela pela recorrente. Número 33 da pauta. Havia inscrição também do doutor Nelson Francisco Silva. Que não está presente. Ausente. A minha proposta é a seguinte: eu estou propondo conhecer do recurso da reclamada e, no mérito, negar-lhe provimento. O senhor fala pelo reclamante, né? Pela reclamada. A reclamada? Então, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, os eventuais colegas advogados e estudantes. Bom dia. Excelências, esse processo já foi julgado aqui e voltou para a vara de origem para ser ouvida duas testemunhas. Essas duas testemunhas foram ouvidas e as duas foram uníssonas a dizer que viu nas imagens do circuito interno o reclamante jogar pó de grafite no chão e ficar brincando com os colegas de escorregar e esperando que outros caíssem para ficarem rir. O juiz Acó não conseguiu abrir o DVD, ver essas imagens. Por isso, ele entendeu que não foi feita essas provas. Acontece que na impugnação do reclamante, ele viu, conseguiu ver as imagens, apesar de ter negado a autoria, confessou o fato. Então, diante disso, entendemos que seria necessário, já que ele não conseguiu abrir o DVD, que se desse valor mais às provas, as duas testemunhas que viram as imagens e que foram categóricos a afirmar que o reclamante fez esse ato que foi derrubar propositalmente o pó de grafite no chão para ficar escorregando, brincando e esperando que outros caíssem. E razão pela qual requer a reforma e reconsideração do voto. Pois não. Aqui nós estamos tratando da pena capital da justa causa. E o juiz deixou claro na sentença que não foi possível ter certeza da autoria e conjugou os elementos com as provas colhidas e, na dúvida em se tratando de justa causa, se não houver uma prova tão evidente, a tendência é mesmo de não considerar. Já foi dispensado mesmo, a pena hoje em dia de perder o emprego já é uma penalidade séria. Mas é claro que aplicamos justa causa e hoje mesmo na pauta há casos e outros ocorre de aplicar justa causa, mas aqui sem essa convicção de atribuição da autoria, eu estou acompanhando o juiz coletor da prova e mantenho a decisão de negar provimento. Doutor Helder? De acordo. Doutora Maristela? Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Bom dia. Obrigado. Próxima. No 22 da pauta da doutora Maristela, há uma sustentação oral à distância, Foro de Uberlândia. Inscrito o doutor Ricardo Nery da Silva, pela recorrente reclamante, 22. É esse que é a questão dos honorários. Eu vou manter a sentença. Tá Você certo. estava entendendo que ele era irrisório, mas a CLT não fala disso. Tá. Senhor presidente, posso anunciar minha proposta de voto? Sim, por favor. Tá. Eu estou Só um momento, conhecendo... doutor, eu quero verificar, o advogado de Uberlândia está nos ouvindo? Bom dia, sim, correto. Pois não, nós vamos então anunciar a proposta de voto. Certo. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada Araújo Nogueira. Estou
negando o provimento ao recurso da autora. Estou também negando o provimento ao recurso da Ré Araújo Nogueira, ficando mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Pois não. Então, o doutor tem a palavra para sustentação. Bom dia, meritíssimos. Bom dia, desembargadores. Bom então, dia. caso em espécie, cuida de certas e várias irregularidades praticadas, né, pela empresa fornecedora de serviços para a TIM, Companhia Telefônica. E a gente solicita manter o pedido para manter a prova produzida e manter a decisão de primeiro grau, acrescendo-se a responsabilidade patrimonial da segunda reclamada e as demais verbas referidas no apelo apresentado pela parte obreira. Seria esse o nosso pedido. Pois não. Eminente relatora. Em relação à responsabilidade da TIM, em sua defesa, a TIM nega a prestação de serviço do reclamante. Então, seguiu com o reclamante o ônus de provar que seu trabalho foi direcionado à reclamada TIM. E analisando a documentação dos autos, cartão de ponto, recibos, eu não vislumbrei nenhuma referência à TIM. Então, tendo a TIM negado a prestação de serviço, a prova era do reclamante, nos termos do artigo 818, inciso 1 da CLT. E quanto ao mais, eu estou mantendo a sentença. Essa é a minha proposta. Doutor Lucas. De acordo. Eu também estou de acordo, então a decisão é unânime, conforme anunciado do voto agora, a deputada eminente relatora. Pois não. Próximo. Foro de Uberlândia. Ok. No 29 da pauta da doutora Sabrina, sustentação oral à distância, foro de Pouso Alegre, doutor Joaquim Vantuir de Novaes Júnior, pela recorrente reclamante. Inscrição presencial, doutor Leonardo Eleutério Campos, pelo recorrente reclamado. 29. Pois não. Vamos verificar se a conexão está de acordo. Érica contra Santander? Isso. Eu consulto o advogado se está nos ouvindo perfeitamente à distância. Bom dia, excelência. Estou ouvindo sim. Pois não. Então vamos iniciar o julgamento. Eminente relatora, para anunciar a sua proposta de voto. Primeiramente, eu acuso o recebimento de memorial pela reclamante Érica Rodrigues Moreira. E, quanto à conclusão, eu conheço dos recursos e, no mérito, nego o provimento ao apelo da reclamante e dou parcial provimento ao apelo do reclamado para excluir a SRV da base de cálculo das horas extras pagas, bem como da gratificação de função, e reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.000, sem implicar em qualquer alteração no valor da condenação. É a minha proposta. Sim, são dois recursos. Eu passo a palavra primeiramente ao advogado que fala pela reclamante. Bom dia, excelência. Há divergência nos votos? Se houver, então ele passa a palavra, mas se não houver, não terá a palavra. Pode ser assim? Obrigado. Então vamos colher só a sustentação oral do reclamado. Senhor presidente, bom dia. Na pessoa de quem uso cumprimentar os demais membros dessa colenda turma, órgão do parquê, senhores servidores, nobres colegas, jovens estudantes que pretendem aí galgar um espaço na carreira jurídica, senhor presidente, que eu ouso também cumprimentar. Já passamos todos nós por isso e sabemos o quão árduo é o caminho que nos trilha, o caminho ao nosso objetivo de sermos operadores de direito, senhor presidente. Vou tentar ser o mais breve possível, senhor presidente. A primeira questão que nós trazemos da tribuna, senhor presidente, é a questão da absoluta incompetência dessa justiça especializada para o julgamento do tema Holanda Prev. Senhor presidente, trata-se de um fundo de previdência complementar que os obreiros aderem voluntariamente enquanto empregados da instituição bancária. É como qualquer outro plano de previdência que está instituído em nosso país.
os obreiros podem ou não aderir, os pagamentos realizados pelo obreiro são complementados pela empregadora num sistema de previdência complementar que, após o término do contrato de trabalho, em regra, os reclamantes quase que dizem que foram obrigados a aderir. Essa adesão é voluntária, óbvio que eu quereria, como imagino, todos nós quereríamos, a partir do momento que comprometemos nós a pagarmos uma parte dessa previdência complementar e o próprio empregador dispõe-se a fazer um pagamento, caso a adesão seja voluntária, senhor presidente. Essa matéria foi discutida em primeiro grau, devolvida em sede de recurso ordinário, senhor presidente, e achamos também relevante trazer dessa tribuna, senhor presidente. Outra matéria importante, senhor presidente, refere-se à prescrição da questão das diferenças de pisos salariais grade e aplicação da súmula 294 do Tribunal Superior do Trabalho, senhor presidente. Essa política de grades, e eu vou usar tratar um pouco dela mais adiante, trata-se de uma política salarial, de uma análise de mercado, em que pessoas nos mesmos níveis hierárquicos recebem diferentes salários dentro de faixas horizontais, de acordo com porte de agências, tamanho de cidades, em que as pessoas são enquadradas nessas diferentes faixas salariais. A discussão, a tese da reclamante, e que tem prevalecido, é que isso é uma política salarial, isso é um plano de cargos e salários. Não é, senhor presidente, isso são faixas salariais. Uma pessoa que mora em Belo Horizonte e exerce a atividade de gerente de relacionamento pessoa jurídica 1, ele tende a ter um salário maior do que quem trabalha no interior do estado de Minas Gerais e exerce a função de gerente de relacionamento pessoa jurídica 1. Isso são questões salariais de mercado. E essas faixas salariais, elas foram distribuídas em grades, que em bom inglês lê-se grades, e que hoje são feitas em níveis, o que não se altera, também não se configura uma política salarial, não há um plano de cargos e salários, não existe uma regra autoimposta. A pretensão da reclamante encontra óbice na prescrição, uma vez que essas faixas salariais retroagem a mais de 5 anos do ajuizamento da ação. O que pretende a reclamante é uma prescrição parcial, porque entende ela que existem reflexos a serem discutidos após o ajuizamento após o lapso do prazo prescricional, senhor presidente, que não é o caso. Tá, como eu disse, vou tratar mais adiante um pouco da questão dos grades, mas fica destacado novamente da tribuna a questão da prescrição total, senhor presidente, a respeito da súmula 294 do TST. Esse processo, ele possui um protesto judicial que pretendeu a interrupção da prescrição, senhor presidente. Protesto judicial genérico não se presta à interrupção da prescrição. É sabido e consabido, a jurisprudência é tranquila nesse sentido, de que interrompe a prescrição aquelas matérias que foram objeto explícito de protesto judicial. E no caso da reclamante, esse protesto judicial, senhor presidente, é genérico. Ele não traz as verbas com as quais pretende-se interromper a prescrição, porquanto, senhor presidente, insiste na inaplicabilidade do protesto judicial como um meio hábil à interrupção da prescrição. Trago da tribuna também, senhor presidente, uma questão que nos parece devolvida sistematicamente a essa instância revisora. Trata-se da questão da aplicação do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, e eu quero chamar a atenção de vossas excelências para um ponto muito relevante. O empregado bancário, a partir do momento em que lhe é conferida determinada fidúcia bancária, lhe são atribuídas senhas de acesso especial, a possibilidade de negociações, aberturas de contas, a possibilidade de alçadas negociais, e aqui, senhor presidente, nós estamos falando de uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Lógico que existem limites de teto e de piso para que se discutam taxas de juros e parcelas, lógico. Nós não estamos falando que o empregado é dono do negócio, ele tem fidúcia bancária. Ele passa a exercer um cargo de elevada consideração hierárquica na companhia. E digo mais para vossas excelências, ele recebe uma gratificação de função. Depois do término do contrato de trabalho, o empregado bancário vem a juiz dizer o seguinte: olha, senhor juiz, eu quero o melhor dos dois mundos. Eu quero receber horas extras além da sexta, mas eu também quero a gratificação de função. Que de jus? Quero os dois. Atualmente, senhor presidente, a Convenção Nacional dos Bancários estabelece que, em caso de afastamento da fidúcia bancária, o empregado tem que devolver a gratificação de função. Ele recebe a condenação imposta em primeiro grau, com todas as vênias, confere ao empregado
todos os dois benefícios dos dois cenários. As horas extras além da sexta, a sétima e oitava, e mantém o pagamento da gratificação de função. Ou seja, ao momento em que o empregador conferiu-lhe a fidúcia bancária necessária para as atividades negociais do bancário e remunerou-o por isso, a partir do momento que o judiciário, e se discute a questão aqui sob o ponto de vista do locupletamento sem causa, afasta esse reconhecimento da fidúcia bancária, que devolva a ele, então, aquilo que ele recebeu. Ele foi remunerado por isso. É bis in idem, senhor presidente. Ele recebe 7ª e 8ª gratificação de função. Insisto, quid jus. Questão que não pode deixar de passar batido dessa tribuna, essa matéria, senhor presidente. Chamo a atenção também com relação ao afastamento da validade dos cartões de ponto da sentença de primeiro grau. Peço vênia, senhor presidente, realmente o recurso é muito extenso. O ponto foi afastado porque alegou o reclamante que os registros formais não eram aqueles devidamente exercidos. Senhor presidente, o próprio recurso traz telas do cartão de ponto do reclamante, que, em regra, espelham aquela jornada que foi declinada na inicial. A prova documental, claro que cede valor ao princípio da primazia da realidade, mas não pode ser simplesmente desconsiderada porque alguém diz, olha, os pontos não eram marcados corretamente. Mais ainda, quando a jornada nos registros de ponto espelham aquela que foi declinada pelo próprio reclamante, senhor presidente. Insiste-se pela validade dos cartões de ponto, senhor presidente. Novamente, ponto de destaque que deve ser trazido da tribuna. A reclamada foi condenada ao pagamento de 1 hora intervalar em razão da supressão do intervalo de almoço, senhor presidente. Quero chamar a atenção dessa colenda turma julgadora para o registro de ponto da reclamante do dia 5 de janeiro de 2012, senhor presidente. A reclamante recebeu, no seu registro de ponto, 1 hora extra intervalar, porque ela não cumpriu a jornada mínima de 1 hora, senhor presidente. A instituição financeira, senhor presidente, é séria. Uma mentira contada 10 vezes não pode se tornar uma verdade. A prova documental está nos autos e há pagamento de hora extra intervalar no momento em que o empregado bancário não cumpre a hora intervalar mínima, o intervalo mínimo de 1 hora. Se, data vênia, há registro de pagamento dessa hora extra intervalar por supressão de intervalo, porque assim não seria nas outras oportunidades, senhor presidente. É claro que o intervalo é respeitado, e quando não é, o empregado é devidamente remunerado por isso, senhor presidente. Vou voltar nas questões dos grades, senhor presidente, que nos parece que o nosso tempo já está se esgotando. Toda empresa que tem atendimento em nível nacional, ela possui empregados que trabalham em grandes cidades, em cidades de médio porte e em cidades pequenas. O Banco Santander Brasil S.A., senhor presidente, adquiriu diversas instituições financeiras que já estavam estabelecidas em território nacional, dentre eles o Banco Real. O Banco Real, senhor presidente, ele já é originário de um banco mineiro, o extinto Banco da Lavoura. E ele tem uma representação massiva dentro do estado de Minas Gerais. Cidades pequenas, que nem comarcas são, menos ainda jurisdição trabalhista, senhor presidente, e que possuem agências do Banco Santander. Não é razoável imaginar que um empregado que exerça as funções de gerente de relacionamento pessoa jurídica 1 tenha os mesmos vencimentos de que um empregado que seja gerente de relacionamento pessoa jurídica 1 na capital. Ele tem uma dificuldade maior de locomoção, a faixa salarial de mercado é diferente, e por isso a instituição financeira estabeleceu uma tabela salarial. Ela entendeu que determinadas funções seriam bem remuneradas ou estariam remuneradas na forma de mercado entre X e Y. Ela cria faixas diferentes no mesmo nível hierárquico, ou seja, horizontalmente, dizendo, você que trabalha numa agência de porte no interior, uma agência muito pequena, está bem remunerado ganhando X, quando um empregado que trabalha numa agência de porte A, no centro de Belo Horizonte, estaria bem remunerado ganhando 2X. Isso, senhor presidente, é, em poucas palavras, a política de grades da instituição financeira. E o que se pretende... O tempo já esgotou, o senhor pode concluir? Sim, senhor presidente. É entender isso como se fosse
um plano de cargos e salários, o que não é verdade, senhor presidente. Por tal razão, senhor presidente, insistimos nas razões recursais e pedimos o elastecimento do provimento ao recurso da reclamada, senhor presidente. Pois não. Eminente relatora. Pois não, presidente. É um voto aqui muito longo. Vou fazer um breve resumo. Quanto à competência, eu entendi pela competência dessa justiça, porque o pedido não é de recálculo de complementação de aposentadoria, mas obrigação de fazer do ex-empregador de repassar à entidade da Previdência Complementar por ela mantida dos valores recebidos pela reclamante. Então, estou mantendo a competência, estou também mantendo a prescrição. Estou admitindo o protesto interruptivo da prescrição. Quanto à jornada dela, pela prova produzida exclusivamente pela reclamante, não vislumbrei nenhuma função de confiança. Ela tinha uma função meramente técnica, apenas um nome bonito, uma função de nome bonito. Mas, na prática, a função dela era meramente técnica. E, por isso, também, com base na prova produzida exclusivamente pela reclamante, ela trabalhava nas campanhas universitárias e essas campanhas não eram registradas nos cartões. Daí, os cartões não podem prevalecer nem quanto aos intervalos. Eu me socorri à prova testemunhal e deferi os intervalos também. Aqui, doutor, o voto está bem explanado, com todos os itens que o senhor relatou aí da tribuna. Qualquer coisa, vou pedir para o senhor entrar com embargos, mas está tudo explanado aqui no voto. Eu mantenho meu voto, presidente. Pois não, eu sou o segundo votante. De fato, a sustentação foi competente, mas o voto também muito competente. Nós analisamos isso com muita frequência. E essas questões que os bancos estão criando, seja CTVA da Caixa, grades, é o TST que resolve. Quando eu estive lá substituindo, tudo se recorre para o TST. Então, o nosso julgamento vem alinhado com o entendimento que o TST vem adotando para esse tipo de situação. A questão da competência é só repasse, nós não estamos calculando parcela. E as demais questões de mérito estão alinhadas com aquilo adotado pelo TST. Também entendo que não caracteriza o cargo de confiança, que era assistente. O assistente ou a secretária do gerente age por delegação dele, cujos atos são por eles ratificados normalmente, assim é o assistente, é para assistir, e por isso também que eu não entendo que seja cargo de confiança. Em síntese, eu estou acompanhando integralmente o voto longo e detalhado, título por título, da eminente relatora. Colho o voto terceiro votante, juiz Helder. Senhor presidente, eu vou ficar vencido só na questão do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, que aplicaria. Então, vencido em parte o juiz Helder, prevaleceu o voto da eminente relatora como anunciado. O resultado fica proclamado. Bom dia, senhor presidente, bom trabalho. Dia. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. Daqui a pouco eu vou ter que me afastar por um período, que o Corregedor-Geral do Justiça do Trabalho está aqui no nosso tribunal e nos convocou lá para uma reunião de 40 minutos, mas a sessão vai prosseguir naqueles que eu não atuo. Por hora, eu ainda tenho aqui mais 10 ou 15 minutos que eu posso ainda atuar, mas depois, por isso que eu não estou chamando o processo do doutor Helder por hora, que nesses, como eu não atuo, pode facilitar. Vamos chamar mais um aí, que dá tempo de julgar ainda. No 19 da pauta do doutor Sebastião, inscrita a doutora Meiriele Albuquerque Silveira, pelo recorrente reclamante, 19. Pois não. Mais um de banco também. Essa matéria, os tribunais superiores é que resolvem. Aqui é quase um ritual de passagem. Então, vamos lá. A minha proposta de voto é a seguinte. Eu estou propondo conhecer dos recursos, exceto as matérias relativas à prescrição total do período de horas extras decorrente da alteração da jornada de 6, previsto no PCS 89, e preliminar
de ausência de interesse de agir na pretensão declaratória, ambas versadas no recurso reclamada, em face da ausência de dialeticidade e inovação recursal, e da matéria da aplicação do IPCAE para correção dos valores devidos versado no recurso reclamante por ausência de interesse recursal. No mérito, estou propondo dar provimento parcial ao recurso reclamada para afastar a determinação de incorporação da gratificação de função comissionada ao salário em caso de reversão de cargo anteriormente ocupado ou alteração para cargo de menor comissão, caso em que será devida a incorporação da diferença respectiva, porque é um ato futuro. No mérito, estou até atendendo o reclamante, mas eu não posso dar uma decisão condicional, limitando o provimento à incorporação das regras estipuladas no regulamento da RH 151, versão 01, ao contrato do autor, isso sim, dentre as quais a cláusula que estabelece o direito adicional de incorporação. E estou propondo excluir da condenação ao pagamento de horas extras correspondente à 7ª e 8ª, no período 19/9/2015 até 11/7/2017. Determinar a observância do PCAE como índice de correção monetária a partir de 25/3/2015 da TR para o período anterior. E nego o provimento de recurso do reclamante e passa a palavra ao eminente advogado. Excelentíssimo senhor presidente, a qual cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma. Tendo em vista a proposta de voto do ilustre relator, presidente dessa turma, o reclamante vem divergir só na questão das horas extras, que, como supervisor de atendimento, a prova ficou robusta no sentido de inexistência desse cargo de confiança. Como bem asseverado pelo juiz sentenciante, o reclamante não tinha subordinados, não tinha procuração para representar o banco, o reclamante não assinava contratos em nome do banco, o reclamante era subordinado ao gerente geral e ao gerente Gov Social, que era o gerente de atendimento, não poderia transferir, comissionar, ou seja, a prova foi bastante robusta nesse sentido. E como supervisor de atendimento, nós não estamos tratando nem aqui do cargo gerencial em si, ele não tinha qualquer fidúcia no cargo dele. Então, tendo em vista a proposta de voto, o reclamante vem pedir aos demais que não acompanhem e mantenha a 7ª e 8ª hora deferida. É o que se requer. Bem, nesse ponto, eu mantenho a minha proposta, que o papel do supervisor é supervisionar. Senão, não seria supervisor. Diferente do caso anterior, que era assistente. Aqui era supervisor. E supervisor, naturalmente, julgamos isso com muita frequência, de confiança intermediária teria direito acima da 8ª, e não a 7ª e 8ª. Então, aqui, eu mantenho a proposta de voto e colho o voto do segundo votante, doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Doutora Maristela. Também de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime. Obrigada, bom dia. Dá para julgar mais um? Pode chamar? 2 de Varginha. Dá tempo? Então, vamos chamar Varginha. Sustentação oral à distância, foro de Varginha, 23, da pauta da doutora Sabrina. Inscrito, doutor Glauber Golgo de Pádua, pela recorrida. 23. Doutora Sabrina, para anunciar a proposta de voto. Estou conhecendo do recurso. Eu indago se o advogado nos ouve bem lá de Varginha. Sim. Pois não. Então, está nos ouvindo, eu passo a palavra ao eminente advogado. Estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando provimento. É União Federal e ATMA, é isso? Sim. Doutor, aguarda eventual voto divergente? Sim, eu gostaria de saber se há acompanhamento ou se há divergência. Pois é, então, se houver divergência, ele devolva a palavra. Eu estou de acordo, mas, pelo menos no áudio, o senhor está me ouvindo, né? A imagem desapareceu, mas no áudio acho que está me ouvindo. Sim, estou ouvindo de acordo. Vossa Excelência no áudio. E terceiro votante? De acordo. Então, manteve o voto da eminente relatora de negar provimento. Vamos chamar o próximo, ainda de Varginha. Também do foro de Varginha, o 29 da pauta do doutor Sebastião. Inscrita a doutora Silmara Aparecida de Aquino, pela recorrente. 29. Pois não. O número 29, a doutora Silmara está nos ouvindo bem de Varginha? Excelência, ainda o advogado da ATMA, a doutora Silmara, ela não compareceu. Ah, não compareceu? Então vamos julgar de qualquer forma. Ok. A minha proposta aqui, eu agradeço a colaboração. É conhecer do recurso reclamante, mas
negar provimento, a matéria agora já sabe qual será o resultado pela pacificação, né? Deve ser exatamente por isso. Segundo votante aqui, doutor Helder. De acordo. Doutora Maristela. Também de acordo. Decisão é unânime. Olha, está indo. Dá tempo mais um. Então. O 19, que eu sou relator, né? Já foi, 19 já foi. Já foi. Tem o 17 da doutora Maristela. 31? Está presente. No 17, da doutora Maristela, inscrita a doutora Isabela Batista Torres pelo recorrente. 17. Doutora Maristela, no número 17, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou deferindo deferindo ao reclamante o benefício da gratuidade da justiça, isentando o pagamento das custas, conhecendo seu recurso ordinário, porque presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. No mérito, eu estou negando-lhe provimento. Doutora Isabela tem a palavra. Sim, excelência. Bom dia a todos, na pessoa do presidente da turma e dos representantes do Ministério Público, colegas. A questão que se trata aqui é um pedido de reconhecimento de vínculo bancário de um motorista que trabalhava como uma cooperativa prestando serviço para a BH Trans. O juiz de primeiro grau entendeu que não havia que se falar em vínculo, tendo em vista que, em tese, foi comprovado os requisitos do cooperativismo. O que acontece? Ficou patente na prova testemunhal que a jornada de trabalho do reclamante era extremamente extensa. Ele se fazia valer como representante da BH Trans, que era o órgão que ele trabalhava, porque, veja bem, ele não era um motorista comum. Ele dirigia o carro dele, que era um carro de grande porte, e fazia manutenção semafórica. Ele não levava um empregado da prefeitura ali, aqui, não. Ele ficava de plantão dentro da BH Trans esperando. Na eventualidade de um semáforo não funcionar, um sinal não funcionar, ele era deslocado até esse local para levar o funcionário da BH Trans que fosse fazer esse serviço. Ele tinha autonomia para parar o trânsito, inclusive foi juntada a prova dos autos, em que ele recebeu da BH Trans um documento específico para que ele pudesse parar o trânsito, parar em qualquer lugar e não ser multado. Né? E fora isso, os requisitos do cooperativismo não ficam patentes. A testemunha que foi ouvida a rogo da reclamada diz que uma vez houve rateio, né? Não foi comprovado a existência de convênios. A cooperativa abre, faz 1 ou 2 convênios e vem dizer, não, porque isso é um convênio. Ele trabalhou mais de 5 anos nessa condição, né? Foi retirado da cooperativa, quando a cooperativa perdeu, salvo engano, o contrato de licitação, e, durante todo esse período, teve uma jornada extensa de trabalho, não poderia recusar trabalho, era acionado a qualquer momento para fazer esse trabalho, e não havia contraprestação necessária à formação da cooperativa. A reclamada não junta aos autos as assembleias com os cooperados, não junta aos autos prestação de conta, não junta aos autos, ainda que não haja um rateio, porque o rateio é necessário que haja lucro, mas não junta prestação de contas, não demonstra, durante quase 10 anos de trabalho, não teve um ano que teve lucros, dividendos a serem distribuídos no fim do ano, e a única testemunha, né, uma testemunha diz que houve esse rateio. Ok, cadê a documentação de que houve? Então, quer dizer, o reclamante se submeteu a esse trabalho, obviamente por necessidade, ninguém trabalha por diletantismo, né, e a reclamada utilizando da legislação específica a cooperativa, vamos dizer,
frauda os requisitos, ou, no mínimo, elasteceu os requisitos do cooperativismo a fim de se furtar do vínculo de emprego. E chega na audiência, apresenta uma defesa onde não tem a comprovação dos requisitos da cooperativa e, em audiência de instrução, apresenta prova oral que também não, ainda que não houvesse a documentação, mas apresenta, até porque a Justiça do Trabalho busca verdade real, ainda assim, na audiência de instrução, a testemunha ouvida a seu rogo, em nada auxilia a tese defensiva. Por esse motivo, eu gostaria de pedir vênia à ilustre relatora e pedir a procedência do apelo. Pois não, eminente relatora. Senhor presidente, em relação ao trabalho cooperativado, é sabido, né, que a Lei 8.949, de 94, introduziu no artigo 446 da CLT o comando impeditivo de formação de vínculo entre cooperativa e seus associados. Mas, para isto, e para as tomadoras de serviço, há necessidade de se esclarecer como se dava a relação entre as partes, para se aplicar o princípio da primazia da realidade. Todavia, nesse caso, eu não vislumbro nenhuma fraude na celebração desse contrato entre a Cooperativa dos Servidores Autônomos e a BH Trans. Não vislumbro nenhuma fraude. Foi juntado aos autos o Estatuto da Cooperativa, e constando que seu objeto é a defesa econômica e social de seus associados mediante prestação de serviço de locação de veículos, de cargas e passageiros, motocicletas, máquinas, equipamentos, mão de obra em geral. E ficou demonstrado nos autos que o reclamante se associou a essa cooperativa. Ele recebeu, quando ele se desligou, ele recebeu as cotas que ele integralizou. Ele não, ao contrário do que foi sustentado na tribuna, ele não foi dispensado, ele pediu demissão, há um documento de pedido de demissão. Quando ele saiu, ele também transferiu as cotas a um terceiro. E a prova testemunhal foi no sentido de que ele podia, inclusive, fazer-se substituir por outrem, o que afasta o requisito da pessoalidade previsto no artigo 3º da CLT. Então, e também, ao contrário do que sustentado na tribuna, no ID 8F93736, há uma lista extensa de convênios celebrados com a cooperativa. Então, eu não vislumbrei, no caso, qualquer fraude na associação do reclamante à cooperativa, e observei também que ele recebia um valor até razoável, né? 5.300 mensais, isso no mês de abril de 2015. Por outro lado, também, tratando-se a BH Trans, parece que ela é uma empresa pública, não esqueci de olhar a natureza jurídica da BH Trans. Sim, excelência, é uma empresa pública. Não se poderia reconhecer o vínculo porque ele não fez concurso. O que ele poderia ter pedido, mas eu acho que com essa prova que talvez ele não lograria êxito, era o vínculo direto com a cooperativa. Se fosse o caso de fraude, que eu também não vejo. Então, por tudo isso, e por outros fundamentos que eu coloquei no voto, eu estou mantendo integralmente a sentença que negou o vínculo de emprego do Gustavo com a BH Trans. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Lucas. Senhor presidente, tendo em vista a prova produzida, inclusive o depoimento da primeira testemunha apresentada pelo reclamante, eu também acompanho o voto da relatora. Eu também estou de acordo pelos mesmos fundamentos e proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto anunciado pela eminente relatora. Obrigada, excelência. Eu vou ter que ir lá para essa reunião. Parece que o processo meu só tem aqui só 3, né? Tem um aqui, o 31. Doutor Eduardo Soares, né? Está presente? Olha, eu vou nessa reunião. Esse voto aqui é muito longo, só o meu voto tem 31 laudas, escada de Carneirinho. Então, no retorno a gente julga, vai ser mais ou menos daqui, imagino, 1 hora no máximo. Ok? Como o corregedor geral está aí, né, a gente tem que atender.
Mas a sessão vai prosseguir, que há vários processos que o doutor Helder é relator, que eu não voto. Então, a doutora Maristela vai presidir até o meu retorno, que vou tentar abreviar. Tem algumas estagiárias ali. Tá bom. Toma da nota. Os alunos são da FUMEC, de onde mais? Da PUC, né? O quê? Bom dia a todos e dou as boas-vindas aos alunos da FUMEC e da PUC. Que eles consigam, apesar do julgamento ser bastante dinâmico, porque todo voto que entra em pauta, todos os votantes já o leram antes e já pesquisaram o processo. E por isso que o julgamento é rápido, mas todos os votantes leem com antecedência e votam com antecedência no sistema e depois repetem o seu voto, a sua divergência aqui na sessão. Bom, com a palavra, a senhora secretária, para o próximo pregão. Passando para a pauta do doutor Helder, número 33 da pauta, inscrita a doutora Silvia Bias Fortes, pela recorrente. 33. A doutora Silva se encontra presente? Sim. Tá. Passo a palavra ao relator para apresentar a sua proposta de voto. Senhora presidente, eu queria registrar também, inclusive, os estudantes da FUMEC. Tem duas ali que foram colegas da minha filha. Memória boa, hein? É porque às vezes estiveram na festa de formatura delas, tá. Então a gente conhece. Né? Sejam bem-vindas. E a advogada que sustenta também está confundindo com o aluno, né, doutora? Tinha que pedir a carteira do OAB. Nós vamos ter que pedir, doutora. A senhora está muito novinha. Obrigada. Senhora presidente, eu acolhi a sugestão que a senhora deu na questão do mérito. Eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou rejeitando a preliminar de nulidade por negativo de prestação jurisdicional e, no mérito, estou dando provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação 1/12 de férias proporcionais com texto constitucional. Estou mantendo o valor arbitrário da condenação porque era ainda compatível. Doutora, pode começar a sua sustentação. Bom dia a todos. Bom, pela reclamada Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, ao tópico de o pedido de nulidade da decisão diante da negativa de prestação jurisdicional. Primeiro, com relação à questão do valor deferido a título de férias proporcionais, que, ao contrário do que consta na inicial, foi deferido um valor superior ao requerido. O segundo ponto, o segundo e o terceiro ponto, que são mais relevantes, que refletem diretamente na responsabilidade da segunda reclamada, que é a existência dos contratos de empreitada, que dão respaldo à defesa e anexados nas páginas 89 a 98. A decisão restou omissa quanto à existência dessa documentação, que embasa toda a tese da empresa com relação ao J191 e também com relação a, mesmo que mantida a decisão, a limitação do período da condenação, conforme os registros de acesso de folhas 87 e 88. Caso não acolhida a preliminar, a empresa pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, devendo ser observado, como dito, o enquadramento exato dos termos do contrato celebrado com a OJ 191. Conforme os pedidos de compra que foram anexados, a natureza do contrato houveram vários pedidos, mas, sendo bem breve, o pedido de compra ele diz obras de construção civil.
Então, não delongando muito sobre a natureza de cada um dos pedidos, mas todos eles se enquadram perfeitamente na natureza da OJ 191, que é a construção civil, que foi o contrato celebrado entre a primeira e a segunda reclamada. Então, pugna pela a aplicação da OJ e a extinção sem resolução de mérito no tocante à responsabilidade subsidiária da empresa Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Muito obrigada, doutora. Passo agora a palavra para o senhor relator. Senhora presidente, a questão da nulidade aqui, eu vislumbro que a sua não presença, mesmo porque, pelo artigo 1013 do CPC, as matérias debatidas no desembarque da declaração passaram a ser examinadas aqui agora pelo efeito devolutivo. A questão da responsabilidade da ré está descrita aqui, aplica-se ao J191 e pelaquela sua seu desmembramento, né, que foi feito do seu entendimento pelo próprio TST, e também tem a questão do artigo 455 da CLT, que atribui a responsabilidade também. Por isso, senhora presidente, eu mantenho o voto na forma proposta. Também seguindo o entendimento do TST, né, que no caso do tomador de serviço, ele há que provar, a prova é dele, de provar que a empresa que contratou é idônea. E, no caso dos autos, a empresa contratada revelou-se inidônea. Por isso, eu acompanho integralmente o voto do relator e, assim, fica proclamado o resultado nos termos lidos também na acompanho. sessão. Desculpe, doutor Lucas, me perdoa. Nossa Senhora. É a falta de experiência de presidir a sessão, né? Então, passa a palavra ao terceiro votante. Acompanho o relator também. Tá, e assim fica proclamado o resultado. Próximo. Obrigada. Prosseguindo na pauta do doutor Helder, o 18 da pauta, inscrito o doutor Márcio Júnior Monteiro de Pinho Tavares pela recorrente, 18. Doutor Márcio se encontra, né? Sim. Com a palavra, o senhor relator, para a apresentação de sua proposta de voto. Senhora presidente, é igualzinho o processo que nós examinamos no início. Eu estou rejeitando a preliminar de carência de ação por legitimidade passiva de causa. Estou dando provimento para absolver a segunda reclamada, imbrantes recorrente, né, da responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta na origem, restando prejudicado o exame das demais matérias articuladas no apelo. Eu indago, advogado, se quer ouvir se há divergência. Aguarda a eventual Aguarda. divergência. Eu, como segunda votante, estou acompanhando integralmente o voto do senhor relator. Trata-se de contrato de facção. Na semana passada, eu participei de um julgamento nesse sentido. Passa a palavra agora ao terceiro votante. Também de acordo. E assim fica proclamado o resultado nos termos do voto lido pelo senhor relator. Próximo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Prosseguindo na pauta do doutor Helder, é o 19 da pauta, inscrito o doutor Gustavo Padrini Oliveira pelo recorrente reclamante, 19. Passa a palavra ao senhor relator para anunciar sua proposta de voto. Senhora presidente, eu estou vendo aqui que o doutor Lucas está acompanhando a divergência e, por isso, se for possível, eu queria adiar esse processo para a próxima sessão para eu fazer o voto correto. Doutor, provavelmente, né, vai haver uma alteração na conclusão do voto, porque eu apresentei uma divergência e o terceiro votante me acompanhou. Então, fica adiado. Pode ser adiado ou retirado de pauta? Não, é para a próxima sessão. Adiado, o senhor já toma ciência e o senhor terá, inclusive, preferência na sustentação oral por se tratar de processo adiado. Tá? Perfeito. Seria na próxima segunda? Na próxima terça, né? Hoje é terça. Desculpa, perdão. Na próxima terça, provavelmente não será 8h30, né? Essa, por conta da presença do corregedor, nós antecipamos a sessão para 8. Mas na próxima semana será às 8h30. Perfeito. Tá? Muito obrigada, viu, doutor? Por nada. Próximo pregão. Prosseguido na pauta do doutor Helder, o 31 da pauta, inscrita a doutora Mônica Aparecida da Silva pela recorrente reclamada, 31.
tá, eu quero um cafezinho. Com a palavra, o senhor relator, para a leitura de sua proposta de voto. Este aqui, por exemplo, eu já fiz as adequações de acordo com as divergências. Por isso, senhora presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos, ordinário e adesivo, no mérito, estou dando provimento parcial pelo empresário para excluir da condenação o pagamento da indenização mensal pelo uso de telefonia móvel do reclamante e do aluguel do veículo. E estou negando provimento ao recurso oferecido pelo reclamante. Passa a palavra à advogada que se encontra na tribuna. Excelência, bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de ouvir primeiro os demais votos. A senhora está pela cervejaria. Isso, reclamada. Tá. Eu tenho uma pequena divergência em relação ao acúmulo de função. Há um documento que demonstra que o autor estava incumbido de cobrar de clientes inadimplentes. Então, eu daria provimento ao recurso do autor para deferir o adicional por acúmulo de função. Como vota o terceiro votante? Eu peço vênia para acompanhar o voto relator. Então, prevalece o voto do relator, ficando vencida a segunda votante em relação, no recurso do reclamante em relação à diferença por acúmulo de função. E assim fica proclamado o resultado. Doutor, só tem alguma dúvida? Não, excelência. Obrigada. Próximo. Não há outras inscrições para a pauta do doutor Helder. Dos demais processos com inscrição, o doutor Sebastião vota. Vota, né? Então, podemos... E o doutora Sabrina? Vota também. Vota. Só do doutor Helder que não. O Lucas também vota. Podemos... Como já foi dito, o doutor Sebastião, que é o presidente da turma, terá agora uma reunião com o corregedor do TST, com a duração aproximada de 40 minutos. Então, nós vamos suspender, porque em todos os votos... Senhor presidente, vamos votar os meus? Vamos julgar os meus? Os seus ele não vota, não, né? Não. Desculpa. Então, nós vamos, votar, colocar em mesa todos os votos de relatoria do doutor Helder, porque o doutor Sebastião não participa desses julgamentos. Com a senhora secretária para o pregão. Eu não tenho mais não tem. Não tem. Então a gente pode... Ótimo. As bandeirinhas. No 7 da pauta do doutor Helder, tinha uma divergência da doutora Maristela, mas essa divergência já foi acolhida. Estou afastando a precisão decorrente. No 7, então, de acordo. Não. No 8 da pauta, tem uma divergência da doutora Maristela quanto ao plano de saúde familiar. Eu tive muita dúvida nesse caso, doutor Helder, porque a convenção coletiva, ela fala só de... Ela não fala em inclusão e reinclusão. Isso. A norma fala, saiu. a norma interna fala. Só que eu acho que a convenção tem mais força, é mais benéfica. Mas ela saiu. Saiu. Porque ela foi trabalhar na Fiat, depois voltou. E tem essa norma interna lá que proíbe. Aí, como é que faz? Eu fiquei em dúvida. Eu apresentei a divergência, vou até manter. Porque se o doutor... doutor... Até coloquei a guarda. Não, eu estou votando com o relator. Pois é. Eu estava acompanhando o senhor, sabe? Sim. Estava acompanhando, mas depois eu fiquei assim pensando que a norma não fala em reinclusão, só inclusão. Então, fica proclamado o resultado, que é negar provimento, vencida a segunda votante. Não é parcialmente, não, vencida, tá? Tá, vencida. E assim fica proclamado o resultado próximo. No 10 havia uma sugestão, uma observação da doutora Maristela, já foi acolhida pelo relator. No 17 da pauta, há uma divergência também da doutora Maristela. Refere-se a acordo, atraso no pagamento, multa de 50% vencida, e não, multa incidente sobre parcela vencida e não sobre saldo remanescente. Não quitado, mas parece que fica vencida também. Aí é acordo é acordo. Tá, então eu fico vencida parcialmente. Não, acho que fica vencida mesmo. Não, mas é porque eu daria a multa só sobre a parcela. Ele quer que tire de tudo. Paga com atraso. Eu estou... Diminuiria a multa. Ele quer que tire toda a multa. Eu mantenho sobre a parcela com atraso. Então, vencida parcialmente a segunda votante. No 20 da pauta, a doutora Maristela faz uma observação de que quer discutir na sessão diferenças de vendas canceladas. Aqui, ó. Eu vi isso. Eu até coloquei aqui. A média foi adotada... É alto mesmo, né? Grande.
mas foi adotado pelo juiz de origem de acordo com a informação dada na inicial, considerando a ausência de juntar de documentos pelo reclamante. Tá, não, eu vou acompanhar. É porque eu tenho aplicado, às vezes eles pedem 40, eu dou 20, mas eu vou acompanhar. É só, ninguém fala sobre isso, né? Poderia ter. Vou acompanhar, doutor Helder. Obrigado. No 21 da pauta, a doutora Maristela se declara vencida no recurso do reclamante quanto à indenização por dano moral. Então, prevalece o voto apresentado pelo relator, vencida parcialmente a segunda votante em relação à indenização por dano moral. No 23 da pauta, uma divergência da doutora Maristela quanto à justiça gratuita, que ela deferiria conhecendo do recurso. Isso aqui o que eu achei o valor lá. Doutor Maristela, ele ganhou, no processo 28 de novembro de 2018, ele fez um acordo, aliás, R$ 125.123,84. Foi próximo do ajuizamento da ação? Em fevereiro ele foi condenado a pagar as custas R$ 90. Tá, não, retira a divergência. Retira a divergência. R$ 90? Aqui, eu até procurei, Nossa. deixa eu ver. 125 para... Não, retira a divergência. Não. Viu? Esse aí vai ser unânime. Próximo. No 28 da pauta, há uma petição dos agravados renunciando a mandato. Exato. Os advogados da empresa Melhor estão renunciando. Não, obrigado. E aí, coloca? Eles porque cabe a eles comunicar a renúncia. Eles comunicaram? Comprovaram? E não tem 15 dias, não? Porque esse Já tem mais. Tem mais de 15 dias? Tem que excluir o nome deles, né? A secretaria faz isso? Pode constar do dispositivo? Eu acho melhor. Isso. Está em recuperação judicial. É 15 dias mesmo, né? São 10, né? 10 dias. 10? Tá. São 10. Próximo. No 32 da pauta, a doutora Maristela faz uma observação no sentido de que acha que houve perda de objeto. Retirada. Retirada a observação. Eu acho melhor julgar mesmo. Aliás, no outro processo, até julgado. Eu não estou falando que a senhora está errada, não. Até acrescentei aqui, custei achar o processo. Porque ele é segredo de justiça. Falei, gente, eu não estou sabendo pesquisar, eu fiquei até tarde. Nós tivemos que ligar lá para o setor. Lá eles mandam, se a senhora quiser ler o acordo, até trouxe para a senhora. Eu colocava todas as palavras-chave, porque esse caso aconteceu na minha terra. Sabe, é um bancário. Então, quando falaram que era na sessão, lembraram que era minha terra, eu fiquei lembrando dos comentários lá, né? Você lembra disso? Eu punha a palavra, lembro, o moço chama até de Nelson, né? Isso. Lembro, eu não conheço o rapaz, não, mas esse caso foi muito comentado. E eu fiquei, gente, eu não estou sabendo pesquisar, mas o que é isso? Tudo que eu pesquisava não dava. Depois conta para a gente a verdade. Hã? Depois só conta a verdade. Mas o voto foi mega justo realmente com o que aconteceu. Super justo. Que bom, hein? Então, eu acompanho integralmente nessa cautelar. Tá. No 35 da pauta, havia uma divergência do doutor Lucas quanto à justa causa, que a doutora Maristela acompanhava a divergência, mas o relator já acolheu e já retificou. Não vou ficar vencido, não, tá? Não, unânime, né? É unânime. Aquela questão do atestado, né? Não, tá certo. Ficou meio... Vaga a declaração deles, né? Foi, tá. Não está no Próximo, registro só. não há outras divergências. Tem um adiado, doutor Helder. Peraí, tem um lapisinho no 37, deixa eu ver o que é isso. Aqui no meu. Foi a senhora que colocou. Não, só situação complicada, mas vigora o princípio da primazia da realidade também para o empregador, não só para o empregado, né? Isso. Tem adiado? Tem no 1 da sala de ED. Havia sido adiada a pedido da doutora Maristela. Meu pai. Mas o voto já foi retificado pelo doutor Helder. Ele acolheu a sugestão. Tá. Acatada a sugestão que foi retificada. Eu fico vencida só em relação ao acúmulo de função. Esse? No recurso do... Deixa-me ver aqui. Então, eu não coloquei de quem que é, não. Aqui não tem. Reclamada, restituição, correção monetária. Tá. Eu fico vencida no acúmulo de função. Tem acúmulo de função. Que é no RO do reclamante, viu? Fico vencida no acúmulo de função. Próximo.
Não há outros processos, doutor Helder, para ser julgados, não. Bom, Só não os havendo né? outros processos, dos quais o doutor Sebastião não participa, nós vamos suspender a sessão até que ele retorne da reunião. Tá? Obrigada. E a pauta física tem ED? Só tem um ED da pauta física? Tem. Eu não recebi esse ED, mas não tem efeito modificativo, não, né? Não. Está aqui. É o processo 0.1975-2013, né? 2013-109-03-007. Eu conheço dos embargos de declaração e enumero e nego-lhes provimento. Sem divergência, prevalece o voto do relator. Então, agora para o intervalo. Eu não tenho processo físico. Terça-feira passada, encontrei com a Jane. Olha, a Vera está lá na sessão. Gostando da Jane, uma pessoa tão boa, né? Nossa. Tem um coração grande demais, né, doutor? Não, e as meninas dela são tão legais, né? 20 inscrições, só 3 não compareceram. Bom, não compareceram não, né? É a Joana, provavelmente que é estão médica, ali. ou é a... 20, Não, a Joana é formada... 3 processos, 2 advogados. A doutora Leila está aqui mesmo.